Mental com a nossa psico Elaine de Moraes. Elaine, muitas mensagens aqui para você. E agora mais uma mãe, né, pedindo o seu contato, falando que o filho dela tem autismo e ela disse que terminou a faculdade, mas ela não consegue trabalhar porque ela fica nessa preocupação com o filho que não sai do quarto. Tem que procurar ajuda médica, sempre, né, Elaine? Tem sim. Então, o autismo é um caso que precisa de especialistas, né? Uhum. Existem certas questões, gente, que também não é um psicólogo clínico geral, digamos assim, que vai tratar, né? Nós temos as nossas especialidades. Eu, por exemplo, sou especializada em clínica, né, geral e na família. A família é a minha pós, né? Eu sou sistêmica familiar. Eu não trabalho com autistas, mas existem profissionais incríveis, super dedicados e que pode ajudar muito, né? Essa mãe, ela precisa buscar um auxílio especializado para o filho. Obrigada, Elaine. Mais uma pergunta aqui para você. Nina, bom dia. Pergunta para a psicóloga. Eu tenho uma sobrinha de 12 anos e ela está se cortando, tá? A um ponto que até mandando nudes para outros, já passou por uma psicóloga e nada resolve. Ela disse que é por conta de ter perdido o pai e a mãe que abandonou e... Enfim, é um problema, parece que bem complexo, né, Elaine? Difícil, né? Muito difícil. Então, infelizmente, é algo bem comum, né? Em adolescentes, mesmo? Muito mais do que a gente imagina. Essa questão de se automutilar, de se cortar, de se machucar. É uma dor tão intensa que eles vivenciam e eles precisam expressar isso na pele, né? Para ver se alivia. Então, é realmente muita angústia. Eu acredito que essa adolescente, ela precise, né, entrar com medicação, precise de tratamento médico e não pode desistir da terapia. Uma coisa que as pessoas precisam entender, Nina, é que existem psicólogos e psicólogos. Não que um profissional seja melhor ou não, a questão não é essa. A questão é a identificação mesmo. Eu faço terapia também, eu preciso como ser humano, né? Também cuido das minhas emoções e eu lutei muito para encontrar a minha psicóloga que hoje caminha comigo, porque eu não me identificava muito com alguns, né? E de repente... Essa adolescente também, né? Ela foi numa profissional, ela não conseguiu essa conexão e aí o tratamento realmente fica dificultado. Mas busque até encontrar um profissional que encaixe, que ela sinta segurança para ela receber essa ajuda. Né? Essa menina, pelo que eu entendi, perdeu o pai, foi abandonada, mãe, ela está sentindo uma dor muito grande a ponto de, né, manifestar isso no corpo e ela precisa desse auxílio. Mais uma pergunta para a nossa psico. Oi, Nina, bom dia, tudo bem? Então, é sobre a minha neta Isabela. Minha neta Isabela, além dela ser muito ansiosa, ela não está indo bem na escola, ela não sabe reduzir o que ela quer, o que ela está sentindo, se é fome, se não é. A gente fala que quer comer alguma coisa, ela fala não. Aí eu vou pegar assim, ai vó, eu quero sim. Ai mãe, eu quero, ai pai. Me deu vontade, entendeu? Então ela não sabe distinguir o que ela quer. E outra coisa, ela não está indo bem na escola, ela não está conhecendo as letras. Ela não consegue guardar as letras. Eu conversei com meu filho, eu acho que aquela doença, pirexia, né? E ela é muito ansiosa. Ela acabou de vir numa viagem de Beto Carreiro agora com o meu filho. Ela ficou uma semana sem dormir, dor de barriga, vômito, entendeu? Então, tudo isso, quando tem as coisas, não pode falar para ela, porque ela não dorme, ela passa mal, ela fica doente e ela não come. O problema é esse também. E a minha preocupação é que ela não está indo bem na escola, entendeu? Ela está na 4ª série e ela está com dificuldade de ler, de escrever. O que a psicóloga diz disso? Por favor. Obrigada, bom dia. Elaine. Então, assim... A gente não pode esquecer que as crianças aprendem, né? Elas estão numa fase de aprendizado. 4ª série, imagino que essa menina deva ter 8, 9 anos, por aí. Então, ela ainda é uma criança que precisa ser orientada. Nina, se nós, como adultos, é fácil a gente entender isso. Às vezes, a gente não nomeia as nossas emoções, as nossas sensações, a gente tem dificuldade. Às vezes, você acorda se sentindo algo, você fala, meu Deus, não sei o que está acontecendo.
acontecendo comigo, não é assim? Imagina uma criança. Então, eu acredito que essa coisa, ela não sabe, realmente ela não sabe, né? Então, por isso a importância do pai, da mãe, dos avós, de quem cuida, né? Esse cuidador da criança, aprender e ensinar a inteligência emocional para esse filho, né? Vamos sentar aqui, vamos entender, olha, a gente aponta, a gente nomeia, né? Às vezes uma criança está com raiva, está preocupada ou está triste. Então, você sinaliza, olha, isso é tristeza, né? O que você está sentindo é raiva, você está com raiva, é natural você sentir raiva, né? Aconteceu isso, como é que você se sente a respeito? Vamos conversar. Então, a gente precisa ir ensinando essa criança a colocar os pingos nos is, né? E aí, essa criança automaticamente se sente segura. E a segurança baixa nível de ansiedade. E a pessoa que é segura, que vem dessa criação de segurança, né, de comunicação, ela se torna um adulto extremamente seguro, né? A possibilidade dessa pessoa desencadear uma doença, né, relacionada à ansiedade é mínima. Então, eu acredito que essa criança está precisando de alguém que aponte para ela direções. É isso. Ô, Elaine, a gente precisa só encerrar a nossa entrevista, mas antes, Nina, minha enteada apresenta indícios de TDAH. Ela tem 21 anos e, como é que é? Mas tem horas que parece que tem 10. O TDAH é uma doença, pode ser beneficiada pelo LOAS. TDAH é um transtorno, né? É o transtorno de atenção, de déficit de atenção. Não é isso, Elaine? Na verdade, o TDAH é um transtorno, né? Ele não sei até que ponto agora essa questão de LOAS, essa questão governamental, eu não sei dizer, né? Qualquer benefício. Qual recurso é? Isso, qualquer benefício você precisa ter um laudo. Mas nesse caso, a pessoa não sabe nem o que a pessoa tem. Então, eu acho que ela precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra para entender, né, Elaine, qual que é a necessidade, Exatamente. se tem um laudo, qual é o laudo. Exatamente, e na verdade, para ela conseguir, aí eu imagino, não é algo que eu tenho certeza, né? Mas eu creio que ela precise não só de um, né? Ela precise juntar aí recursos de profissionais, psicoterapeutas, médicos, escola, ela precisa correr atrás para provar que essa sobrinha, que essa enteada dela tem, né, um diagnóstico fechado para poder, de repente, ganhar algum tipo de recurso. Porque eu acho que o mais importante não é nem o benefício, é entender o que está acontecendo. Cuidar dessa Porque se ela tem 21 com uma atitude de uma pessoa de 10, ela tem um atraso. Deve ter outros diagnósticos, né? Mas o transtorno, exatamente, mas o diagnóstico quem vai dar é um profissional. Exato. E aí, nesse caso, ele procura o psicólogo ou vai direto no psiquiatra, Elaine? É importante, eu acredito que a terapia é o início, né? A gente buscar um psicoterapeuta e aí, a partir disso, nós, psicoterapeutas, temos recursos para entender se é um caso médico, fazer esse encaminhamento. Às vezes eu encaminho para psiquiatra, às vezes eu encaminho para neurologista, né? Então, assim, é uma ferramenta que o psicólogo pode, sim, ajudar, a princípio, dar uma direção. Legal. Obrigada, viu, pela sua participação. Nina, eu já tive crises de ansiedade forte, de descer do ônibus, e eu não conseguia respirar, de passar a noite no quintal tentando achar um ar, e aí, graças a Deus, foi no psiquiatra, fez terapia com a psicóloga, e agora está um tempo sem remédio, com consentimento da psiquiatra, a Adriana. Ô, Elaine, quando a pessoa é, de repente, tomada por uma crise, e ela disse que a dela foi descendo do ônibus, e é de repente, né? A pessoa consegue se acalmar sozinha? Você tem alguma dica para a gente dar? Olha, diante de uma crise, porque é um SOS, né? Então, Nina, é bem interessante essa questão, porque existe as duas coisas, elas são basicamente a mesma, mas tem a diferença. Tem a crise de ansiedade, né, a TAG generalizada, e tem o pânico, né? A crise de ansiedade, ela geralmente é relacionada a algo, né? Então, eu tô muito preocupada com o desempenho meu numa prova, na escola, alguma coisa relacionada ao meu trabalho, e aí, em algum momento ali, eu apresento uma crise de ansiedade. É uma coisa. E o
pânico, ele já tem... É a mesma reação fisiológica. A mesma emoção. A mesma emoção, ataque cardíaco, sudorese, né? Adrenalina sobe, cortisol, a gente se sente muito mal. Ela dura um pouco mais, né? O pânico tem uma duração até de uns 40 minutos e o pânico acontece repentinamente. Não tem aparentemente nada que... nenhum fator estressante, ele do nada ele pode ter uma crise de pânico. Eu não sei exatamente o que ela, né, teve aí quando ela desceu do ônibus, mas nesses momentos é importante, né, a primeira coisa a gente tentar respirar, por mais difícil que seja, porque essa falta de ar vem, né, contar realmente, fazer uma contagem ali, procurar sentar, respirar, fazer respiração diafragmática e aguardar. Porque quando a pessoa entra em crise, não tem muito o que fazer a não ser esperar ela passar, né? Uhum. E se a pessoa percebe, não, eu tive ou eu tenho, né? Ou busque ajuda, né? Tá. Hoje em dia tem medicações sublinguais que a pessoa que tem esse tipo de probabilidade anda na bolsa, você põe embaixo da língua, 10 minutinhos a pessoa já começa a acalmar. Então, existem recursos, busque, né? Porque realmente eu, graças a Deus, nunca passei, mas a gente sabe o quanto isso é terrível, né? Difícil. Difícil. Eu consigo acolher uma pessoa com crise de ansiedade, uma pessoa, de repente, presenciando alguém com uma crise. Eu consigo fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa? Abraçar, conversar, sim, ajudar sim. ela a respirar. Exatamente, exatamente. Se a gente presencia isso, né, é nossa função, né, deixar essa pessoa o mais confortável possível e ter muito cuidado no chegar, né, porque uma pessoa em crise, ela pode também não receber tão bem o toque, né, então a gente tem que ser bem devagarzinho. Eu indico a primeira coisa é ajudar essa pessoa a respirar, contar junto com essa pessoa, né, e à medida que essa pessoa vai se sentindo um pouco mais à vontade, sim, acolher, abraçar, dependendo do grau de intimidade, dar segurança. Eu volto a dizer, a ansiedade está muito relacionada à insegurança, né? Ao instinto de proteção, a medos. Então, é muito importante esse acolhimento, sim, Nina. Nadson Amorim está lá acompanhando a entrevista, né, Nadson? Um beijinho para você, amigo. Obrigada pela sua participação. O Gilmar também está por aqui participando. Nina, meu netinho, tem 2 anos, o problema dele é não aceitar a palavra não. Faz uma birra, se joga, chora muito, é difícil acalmá-lo. Tá ligado com a ansiedade? Gente, 2 aninhos. O seu netinho não tem nenhum problema, né? Uhum. Aí a gente precisa entender, gente, a criança é uma tecla que eu sempre vou bater. O governo é integralmente dos pais, né? Então, uma criança de 2 anos, primeiro que ela está numa fase mesmo de descoberta, né? Aí ela já está começando a entrar na adolescência do bebê, que é a partir dos 3, né? Entre 2, 3 anos começa a entrar a adolescência, que é uma fase realmente mais difícil, que a criança começa a se autodescobrir. Então, essa criança, a birra infantil, ela está extremamente relacionada à manipulação. E as crianças, desde bebês, aprendem a manipular o ambiente. Então, não tem absolutamente nada a ver com ansiedade. Isso aí é uma questão mesmo de ajuste ali do cuidador. De governo. De governar essa criança e de impor limites. É isso. O doutor Pedro, gente, ele é o pediatra, inclusive ele esteve aqui semana passada, ele lançou um curso, sabia? Para ajudar os pais, ferramentas. Que legal. Para ajudar os pais com a birra da criança, colocar os limites, entender um pouquinho esse cenário, da fase que cada criança está vivendo e por que cada birra. Importantíssimo. Não é mesmo? Olha que legal, é praticamente uma cartilha da birra. Muito legal esse curso, tá bom? Quem tiver interesse, entra lá no Instagram, o seu pediatra, a página do Dr. Pedro, é sensacional e ele dá dicas assim maravilhosas. Acompanhem lá. Gilmara participando com a gente, né, Gilmara? Um beijinho para você. Elaine, a gente vai ter que encerrar a nossa entrevista agora. Muitos assuntos, né? Muitas perguntas. Para quem ainda não conseguiu ser atendida com a sua mensagem aqui na Metropolitana, pode mandar no Instagram. A gente vai passar agora os canais da Elaine.
Falamos coisas muito importantes, mas eu tenho certeza que algumas também ficaram, né? A gente convida a Elaine para voltar quando puder, que eu sei que a vida dela é muito corrida. Você gostaria de fazer alguma observação importante? Esqueci de trazer algum assunto importante hoje, Sim, Elaine? sim. Então, eu queria deixar, Nina, agora algo muito pessoal, né? Eu quero separar bem essa questão da psicóloga, da profissional, com o ser humano. E agora, como ser humano, como pessoal, eu queria deixar um recado que eu acho que é a fonte de toda a nossa saúde, né? Que é Deus. Eu creio muito, Nina, muito mesmo, né? Que a gente tem um estilo de vida, de fé, de confiança, de entender que existe um Deus que controla todas as coisas, que é bom, que é um bom pai, é fundamental para a gente ter saúde integral, né? Tem uma historinha, eu vou contar ela aqui rapidinho, que eu acho ela muito interessante. É o seguinte, uma criança está lá, o carrinho dela cai embaixo do sofá, e ela se desespera, né? Começa a chorar, entra em crise, porque ela não alcança, ela não consegue pegar aquele carrinho. Aí o pai chega, fortão, poderoso, ergue aquele sofá, pega o carrinho e resolve o problema da criança, né? E a criança fica super feliz. Deus é esse pai que alcança, né, aquilo que a gente não alcança. Deus é esse pai que ergue os nossos pesos e faz a gente realmente conseguir prosseguir. Então, eu creio que essa é a base para a gente conseguir ter saúde, né? Essa necessidade de controlar todas as coisas, essa necessidade, esse mundo caótico que a gente vive, né? Muito tempo de tela, muitas informações ruins. A gente precisa aprender a descansar mais, a contemplar mais, né? Mais tempo com a natureza. A própria ciência, Nina, diz do ato de passarinhar, né? Olhar para os pássaros, olhar para as árvores, é extremamente curativo, importante. E eu queria fechar. Eu trouxe vários aqui, né? Mais um que eu amo muito. Deixa eu ver aqui. Filipenses 4:6. Ele fala, uma palavra, né, de Deus. E eu queria até ler aqui rapidinho. Pode, Nina? Pode sim. E aí ele fala muito a respeito dessa questão mesmo da ansiedade e de como a gente deve viver, caminhar, né? Peraí, rapidinho aqui. Filipenses 4:6 fala assim, olha, gente, que poderoso isso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então, o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Eu queria fechar com isso. Jesus é bom, né? Ele garante que não há motivo para a gente andar ansioso. Ele garante que os nossos corações e os nossos pensamentos serão guardados por Ele. Então, eu queria fechar com isso. Fé, minha gente. Fé e obras. Busquem ajuda, né? Os psicólogos, os médicos. A gente tem recursos inúmeros. A ciência está aí para nos ajudar. Então, tem um conjunto de coisas que a gente pode fazer. Crianças, adultos, idosos, né? Todo mundo precisa Todos dessa ajuda nós, o tempo todos todo, nós. né? E vamos passarinhar ainda mais, cada vez mais, né, Elaine? Isso mesmo. Quem desfruta mais se frustra menos. Então, o menos é mais, gente. A gente precisa voltar um pouco. Nina, você sabe que eu ouvi uma coisa esses dias, eu até ri, né? Eu falei, cara, que loucura, eu não tinha pensado nisso. A gente da nossa época aqui, você lembra que a gente assistia filme? Era 5 comerciais, você lembra disso? Sessão da tarde, tela quente, por aí vai. Agora, a gente fica desesperado se a gente está vendo um vídeo no YouTube, e aparece uma chamadinha. Uma chamadinha de meu Deus do céu, né? Você quer pagar o recurso, porque não pode ter interrupções, né? É verdade. Então, o mundo está muito acelerado, cara, né? Falando sobre a gente precisa desacelerar. Do acelerado, eu só escuto os meus áudios no 2. Então, e aí, às vezes, eu converso com meu marido, eu tenho vontade de acelerar ele na vida real.
Você vê? Eu tô achando as pessoas muito lentas. Não pode. Falando com aquela calma e respirando. E aí causa até uma ansiedade, dependendo de conversar com meu marido. Às vezes eu falo, vai direto pra história, marido, não faz tanto rodeio, pelo amor de Deus. Pensou? Mas é isso, eu tô errada, eu tô muito Você acelerada. precisa voltar. Preciso passarinhar. Né? Porque aí a gente tá muito acelerado, a gente andar acelerado, andar apressado, dá a sensação de que a gente está atrasado, que a gente não está dando conta. Isso nos deixa ansiosos, isso rouba e parece de que nós. a gente carrega uma culpa, porque Exatamente. a gente não é boa o suficiente. Então né? vamos devagar, gente. Vamos devagar. É isso. Elaine, obrigada mais uma vez. Para quem quiser te encontrar, você atende na prefeitura, né, Elaine? Isso. E tem os consultórios particulares também que você atende, não é Isso isso? mesmo. Então, eu atendo na rede, né, na prefeitura, na UBS, no Centro Comunitário de Idosos. Qual UBS que você está hoje? Eu estou na UBS da Independência. Da Independência, Trabalho tá bom. no PAMO da Santa Fé, atendo lá inclusive hoje. Trabalho no Centro Comunitário dos Idosos, inclusive quero dar um beijo para dona Lourdes, a enfermeira de lá. Mandou um beijo para você. Ai, que legal. Ainda bem que eu lembrei Obrigada, dela. dona Lourdes. Ela é ótima. E eu trabalho também na Unipsico, né? O meu consultório fica na sede da Unipsico, ali na Jacques Félix. Indico muito a Unipsico, temos excelentes profissionais lá, tem convênios, a gente tem um valor social, né? É um valor que é acessível a toda a população. Tem profissionais lá que atendem as crianças? Temos. Ai, que legal. Temos neuropsicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, é uma clínica bem completa. Unipsico. Unipsico. Tá. Fica na Jacques Félix. Eu atendo lá. É bem no comecinho da Jacques Félix, né? Isso. Meu consultório é lá também. Aí eu faço atendimentos particular e tenho alguns horários no online também. Confesso que a minha agenda está bem apertada, né? Eu tô com poucas, tá quase fechada a agenda, mas ainda tem alguns horários. E aí vocês me acham no Instagram, é Elaine Moraes Psicóloga, e o meu telefone de contato, né? É o 992-436555. 992-436555. Isso. 992-436555. E à medida que for possível, gente, podem me mandar mensagens, podem me mandar aí suas questões, que à medida do possível eu vou responder todo mundo, tá bom? Isso mesmo. Quem não conseguiu anotar o telefone da nossa psico hoje, pode mandar mensagem aqui para a Nina que eu encaminho para vocês, tá bom? 992436555. E segue a Elaine lá no Instagram. É Elaine Moraes Psico, ou psicóloga, né? Deixa eu aqui, que eu sou ruim com essa coisa de Instagram. Eu sei. Mas... E aí segue lá, tá bom? De repente, você mandou uma pergunta, Elaine... não conseguiu ser atendida, pode mandar a sua pergunta direto lá pro Insta dela, né, Elaine? Elaine Moraes Psicóloga, isso mesmo. É isso. Elaine, obrigada mais uma vez. Nina, beijo no seu príncipe, no Davi lindo, maravilhoso. Ele tá lá ligadinho. Davi, seu lindo, um beijo, Davi. E vamos qualquer dia combinar um cafezinho. Nós, os nossos Davis. É verdade, mesmo. Os nossos Davis, é isso Vamos mesmo. Sim. Obrigada mais uma vez. Nina, parabéns pelo seu trabalho incrível. Imagina. Sou sua fã, Elaine. Imagina. Sua fã. Eu agradeço demais a sua amizade, seu carinho, né, os convites. E eu também te admiro demais, Nina. Obrigada. Você Fala como mais, mulher, tô brincando. como mulher, como mãe, como profissional, Obrigada, você tem amiga. luz, que Deus continue usando Amém. a sua vida, né, para abençoar outras vidas aí. Amém. E essa é uma fonte poderosa, a gente entrar nas casas das pessoas e que Deus continue te abençoando na sua missão. Amém. Agradeço muito o carinho, viu? Eu Até que a próxima. agradeço. E eu quero mandar um beijinho também para Priscila Martins, que é a nossa amiga em comum, tá lá Pri. acompanhando a entrevista, né, dona Ângela? Um beijinho, viu, Pri? Obrigada Pri pela tá audiência. Vamos de música agora. Gustavo Mioto, Impressionando os Anjos. Curtem aí.